A história da música popular é frequentemente pontuada por figuras que desafiam, muitas vezes, a lógica biológica e as convenções técnicas. Mas poucos deles se destacam, como esse artista, nascido em 25 de março de 1966 em Toronto. Ele não apenas redefiniu o vocabulário do blues rock moderno, como também estabeleceu um novo paradigma para a interação musical entre o corpo humano e um instrumento. Sua trajetória é marcada por uma superação monumental diante de uma cegueira total e por sua morte prematura, revela um artista que habitava múltiplos mundos musicais simultaneamente. O virtuosismo explosivo de uma guitarra elétrica e a sofisticação erudita do jazz das décadas de 1920 e 1930. Este relatório detalha a evolução de um artista, explorando os alicerces de sua técnica inimitável, sua ascensão meteórica nas paradas globais, sua imortalização cinematográfica e o legado duradouro de um homem que se via, acima de tudo, como um musicólogo agraciado de um talento extraordinário. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano. Este é o The Music 101 e neste vídeo nós iremos te dizer por que você deveria conhecer Jeff Healey. A base da genialidade de Jeff Healey está intrinsecamente ligada a um evento traumático de sua infância. Antes de completar o seu primeiro ano de vida, Healey foi diagnosticado com retinoblastoma, uma forma rara e agressiva de câncer ocular, que se desenvolve na retina. Para salvar a sua vida, os médicos foram obrigados a remover cirurgicamente ambos os globos oculares, substituindo por próteses. Adotado por um bombeiro de Toronto e sua esposa, o jovem Jeff Healey cresceu em um ambiente que, embora consciente de suas limitações físicas, nunca lhe impôs barreiras ao seu desenvolvimento criativo. A ausência de visão e de uma instrução formal, inicialmente, resultou em uma descoberta orgânica. Jeff Healey simplesmente colocou o instrumento horizontalmente deitado sobre o seu colo, em uma posição tecnicamente conhecida como lap style. Diferente de guitarristas convencionais que usam o polegar como alavanca atrás do braço da guitarra, Healey posicionava a sua mão esquerda sobre as cordas, utilizando os 5 dedos para pressionar as notas. Essa anatomia peculiar permitia-lhe alcançar extensões de acordes e realizar técnicas de bend e vibrato com uma força e precisão que seriam fisicamente impossíveis para uma postura tradicional. O que começou como uma adaptação infantil tornou-se a assinatura de um virtuoso que conseguia atacar a guitarra de ângulos únicos, conferindo ao seu som uma ressonância vocal e intensidade quase visceral. A análise da técnica de Jeff Healey sugere que a sua incapacidade de ver o instrumento permitiu que ele o percebesse como uma extensão puramente tátil e sonora. Enquanto a maioria dos músicos luta para superar limitações da mão esquerda presas ao polegar, Healey transformou o braço da guitarra em um teclado de altíssima sensibilidade, onde a gravidade trabalhava a seu favor. Essa abordagem não apenas facilitava a execução de passagens rápidas,
mas permitia um controle dinâmico sobre a tensão das cordas, algo que se tornaria evidente em seus solos carregados de emoção e de sua técnica apurada. A adolescência de Jeff Healey em Toronto foi marcada por uma imersão profunda na cena local de blues e rock. Aos 13 anos, ele já liderava a sua primeira banda, Blue Direction, e apresentava-se em clubes da cidade. Contudo, o momento definitivo de sua carreira inicial ocorreu em julho de 1985, quando o lendário bluesman texano Albert Collins o convidou para subir ao palco do Albert Halls, em Toronto. Sua performance foi tão impactante que Collins manteve o jovem de 19 anos no palco por 1 hora e, posteriormente, o apresentou a Stevie Ray Vaughan. Vaughan, reconhecendo imediatamente um par em termos de intensidade e alma, tornou-se um mentor e amigo próximo, ajudando a validar o talento de Healey perante a elite do blues mundial. Em setembro de 1985, Healey uniu forças com o baixista Joe Rockman e o baterista Tom Stephen no Grossman's Tavern para formar a Jeff Healey Band. A composição do trio era minimamente curiosa. Rockman, que era um músico de estúdio estabelecido, enquanto Stephen era um ex-planejador urbano que havia começado a tocar bateria profissionalmente apenas aos 28 anos. E essa dinâmica, um prodígio cego na linha de frente, apoiado por uma seção rítmica sólida e pragmática, provou ser a forma ideal para o sucesso. O trio excursionou incansavelmente pelo Canadá, realizando centenas de shows anualmente e refinando um som que misturava a crueza do blues de bar com a polidez melódica necessária para as rádios comerciais. A ascensão para o cenário internacional foi catalisada por Clive Davis, o influente executivo da Arista Records, que viu o potencial de Healey para ser o próximo grande nome da guitarra. Seu álbum de estreia, See the Light, de 1988, foi um marco na história do blues rock. Produzido com uma clareza cristalina, o disco capturava apresentações da banda ao vivo, enquanto destacava a voz rouca e emotiva de Jeff Healey. You're looking so good tonight. O sucesso de Angel Eye, uma balada escrita por John Hiatt, elevou Healey ao status de estrela pop, alcançando o top 5 da Billboard Hot 100 e demonstrando que a sua música tinha um apelo transversal. O sucesso de See the Light não se limitou às paradas. A faixa instrumental Hideaway recebeu uma indicação ao Grammy Awards de 1989 para a melhor performance de rock instrumental, consolidando a reputação de Healey como um músico respeitado por seus pares. Essa fase da banda foi marcada por uma exposição massiva na televisão e em turnês mundiais, onde Jeff frequentemente surpreendia o público ao tocar guitarra atrás da cabeça ou com os seus dentes, demonstrando uma mobilidade de palco impressionante para alguém que não possuía uma visão periférica.
capítulos mais memoráveis e culturalmente significativos da carreira de Jeff Healey foi sua participação no filme Roadhouse, conhecido aqui no Brasil como Matador de Aluguel, de 1989, estrelado por Patrick Swayze. Healey não foi apenas um colaborador musical. Ele interpretou o Cody, o líder da banda que se apresentava regularmente no Double Deuce, o bar que serve de cenário principal para a trama. A escolha de Healey para esse papel foi estratégica. Ele trazia uma autenticidade inquestionável à atmosfera de um bar de blues rústico e violento. No filme, a banda de Cody tocava atrás de uma tela de proteção metálica para se defender das garrafas e objetos lançados durante frequentes brigas. Jeff Healey, atuando com naturalidade ao lado de Patrick Swayze, Sam Elliott e Kelly Lynch, tornou-se uma figura icônica para os fãs de cinema de ação da década de 1980. Sua relação com Patrick Swayze transcendeu as telas. Healey descreveu o ator como uma pessoa maravilhosa, humilde e fácil de trabalhar, destacando que apesar do estrelato massivo de Patrick Swayze após Dirty Dancing, ele mantinha uma postura genuína e receptiva. He's good. He's real good. The name is Dalton. A contribuição da Jeff Healey Band para a trilha sonora de Roadhouse foi monumental. A banda compôs e executou diversas faixas que definiram o tom sonoro do filme, misturando clássicos do blues com interpretações modernas e composições originais. A análise cinematográfica de Roadhouse sugere que a música de Healey atuava quase como um narrador onisciente das emoções do bar. As tomadas focadas em suas mãos percorrendo os braços da guitarra, às vezes confundida com closes intencionais, devido ao posicionamento do seu instrumento, enfatizavam a natureza primordial e instintiva dessa obra cinematográfica. O filme serviu como uma vitrine global, sem precedentes, para o seu talento, garantindo que a sua imagem e o seu som fossem imortalizados na cultura pop. Recentemente, o lançamento de Roadhouse The Lost Soundtrack em 2024 reafirmou a importância contínua dessas gravações, revelando o impacto duradouro daquela colaboração. A década de 1990 viu Jeff Healey consolidar a sua posição no panteão dos grandes guitarristas através de colaborações com algumas das maiores lendas da música. O álbum Hell to Pay é um testemunho desse prestígio. George Harrison e Jeff Lynne contribuíram com os vocais de apoio e guitarras acústicas no cover de While My Guitar Gently Weeps, uma das mais celebradas interpretações do clássico de George Harrison. Healey também trabalhou com Mark Knopfler no hit I Think I Love You Too Much, onde os estilos distintos de ambos, o finger picking de Mark Knopfler e o lap style de Jeff Healey, criaram uma tapeçaria sonora única. A banda também compartilhou o palco e o estúdio com gigantes como B.B. King, Buddy Guy, Eric Clapton, ZZ Top e os Rolling Stones. Healey era frequentemente elogiado não apenas por sua técnica, mas por sua memória auditiva quase enciclopédica. Ele conseguia reproduzir solos complexos após ouvi-los apenas uma vez. Uma habilidade refinada por anos de escuta atenta e dedicação quase exclusiva ao som.
Em 1990, ele foi eleito o melhor novo guitarrista e melhor novo talento em uma votação dos eleitores da revista Guitar Player, superando concorrentes com potenciais enormes e incríveis técnicas. Contudo, por trás do sucesso comercial, Healy sentia uma atração crescente por suas raízes e gêneros menos explorados pelas grandes gravadoras. Em 1991, a banda fundou a Fort Records, em Toronto, um estúdio próprio que visava oferecer maior liberdade criativa longe das pressões comerciais da Arista Records. Esse desejo de autonomia culminaria anos depois em uma transição radical de sua persona pública, como o herói da guitarra de rock para um musicólogo de jazz clássico. Enquanto o mundo o via como um guitarrista de blues rock, Jeff Healey nutria uma paixão secreta e profunda pelo jazz das décadas de 1910 até 1940. Ele era um colecionador obsessivo de discos de 78 RPM, acumulando mais de 30 mil gramofones originais ao longo de sua vida. Para Healey, esses discos não eram apenas objetos de coleção, mas documentos históricos que continham a essência da música improvisada. Em 1991, ele começou a hospedar um programa nacional de rádio chamado My Kinda Jazz. Na CBC Radio, durante 1 hora, Healey guiava os ouvintes através de gravações obscuras de jazz, gravadas entre 1917 e 1942, utilizando a sua coleção pessoal para educar o público sobre artistas como Louis Armstrong, seu herói pessoal inclusive, Bix Beiderbecke, Jelly Roll Morton. O programa tornou-se um sucesso e continuou a ser transmitido em diferentes estações, como a Jazz FM 91 de Toronto, mantendo a sua relevância mesmo após a morte de Jeff. A transição para o jazz não foi apenas teórica. Jazz revelou-se um talentoso trompetista, instrumento que começou a tocar em apresentações ao vivo com a sua nova formação, Jeff Healey's Jazz Wizards. E a partir de 2002 ele passou a dedicar a maior parte do seu tempo a esse projeto, lançando álbuns que celebravam o jazz tradicional e o swing. A análise da fase jazzística de Jeff Healey mostra um artista em busca da pureza melódica. Diferente de seus solos de rock, que eram explosivos e tecnicamente densos, suas intervenções no trompete e no jazz eram marcadas por um lirismo contido e uma profunda compreensão da estrutura harmônica do início do século XX. Ele frequentemente se apresentava em seu próprio clube em Toronto, o Healey's, mais tarde conhecido como Jeff Healey's Roadhouse, do filme, aonde tocava blues às quintas-feiras e jazz aos sábados, criando um refúgio para músicos de todas as gerações. Jeff Healey não era apenas um músico, ele era um pilar de uma comunidade cultural em Toronto. Ao abrir seus próprios clubes, ele forneceu um palco vital para o desenvolvimento de novos talentos. Healey era conhecido por sua generosidade, frequentemente convidando músicos para dar canjas, oferecendo conselhos práticos, mentoria sobre a indústria musical.
Ele foi fundamental no desenvolvimento da carreira de artistas tais como Amanda Marshall, Philip Seyss e Terra Hazelton, além de Shannon Curfman. Sua influência estendia-se além da música. Healy era um defensor ferrenho dos direitos de pessoas portadoras de deficiência. Embora raramente usasse sua própria condição como plataforma política de forma explícita. Em vez disso, ele liderava pelo exemplo, demonstrando que a excelência técnica e profissional não conhece limitações físicas. A trajetória de Healy como empreendedor revela um homem que desejava controlar o seu próprio destino e sua música. Ele nunca se sentiu confortável com a imagem de estrela do rock cega, aquela que a mídia sempre tentou projetar. Ele preferia ser reconhecido como um estudioso e um praticante sério da arte sonora. Sua vida familiar também era um pilar central. Casado com Christy Hall, ele era pai de Rachel e Derek e encontrava nos momentos íntimos em sua casa, em Etobicoke, a paz que o estrelato raramente oferece. A vida de Jeff Healey foi tragicamente encurtada pela mesma doença que tentou tirar sua visão durante sua infância. Em 2005, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão metastático. E apesar do diagnóstico severo, Healey manteve uma agenda de trabalho rigorosa, gravando o álbum Mass of Blues, que marcaria o seu retorno ao rock e ao blues após quase uma década dedicando-se apenas ao jazz. Em 2007, ele passou por uma cirurgia complexa para remover tecidos metastáticos de ambos os pulmões. Mesmo enfrentando dores intensas e tratamentos debilitantes, ele continuou a se apresentar ao vivo. Sua última performance ocorreu em fevereiro de 2008 em Goderich, Ontário. Jeff Healey faleceu no dia 2 de março de 2008, aos 41 anos, no St. Joseph's Health Centre, em Toronto, cercado por sua família. Sua morte ocorreu apenas semanas antes do lançamento de Mass of Blues, um álbum que foi universalmente aclamado como um dos seus melhores trabalhos e venceu o Independent Music Awards de melhor álbum de blues de 2009. A perda de Jeff Healey foi sentida profundamente em todo o mundo, com tributos vindo de lendas como Eric Clapton, B.B. King e seus amigos próximos da cena musical canadense. O legado de Jeff Healey é multifacetado, abrangendo a inovação técnica, a preservação histórica e a inspiração humana. Em 2009, ele foi induzido póstumamente no Terry Fox Hall of Fame, que agora é conhecido como Canadian Disability Hall of Fame, em reconhecimento às suas contribuições para enriquecer a qualidade de vida de pessoas portadoras de deficiência. Em 2014, ele recebeu a honra máxima de sua nação, ao ser adicionado à Calçada da Fama do Canadá. A análise de sua obra revela que Healey não foi apenas um virtuoso da guitarra, mas um guardião da alma da música norte-americana. Sua transição do blues rock moderno para o jazz tradicional não foi um retrocesso, mas uma busca pela fonte original da improvisação. Ele provou que as barreiras entre os gêneros são superficiais quando o músico possui uma compreensão profunda da teoria e da emoção. Jeff Healey foi um artista que operava além dos limites da visão convencional. Enquanto o mundo se maravilhava com a forma como ele segurava a guitarra, Healey estava concentrado na forma como o som preenchia o espaço e movia o espírito. Ele não via sua cegueira como um obstáculo, mas como uma circunstância
que moldou sua percepção única de um universo harmônico. Sua passagem meteórica pela Terra deixou uma trilha de gravações que continuam a ser padrão ouro para o blues rock e o jazz tradicional. Através da Jeff Healey Band, ele trouxe o blues para as massas, e através da Jazz Wizards, ele trouxe a história para o presente. A nossa série Por que Você Deveria Conhecer encontra em Jeff Healey o seu exemplo mais potente de que a verdadeira maestria nasce na necessidade de expressar o que é invisível aos olhos, mas audível ao coração. Seu legado permanece vivo nos solos inimitáveis que continuam a ecoar em parques, clubes e nas memórias de todos aqueles que testemunharam o milagre de suas mãos sobre as cordas. Muito obrigado, Jeff. E muito obrigado. E até o próximo vídeo. Come to the Music 101.